Oi, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos. Imagine viver em uma época em que praticamente tudo era explicado pela religião. As pessoas acreditavam que Deus estava no centro de todas as coisas. A igreja influenciava quase todos os aspectos da vida e questionar certas ideias podia ser extremamente perigoso. Agora imagine que aos poucos esse jeito de enxergar o mundo começou a mudar. As pessoas passaram a valorizar mais o ser humano, a razão, a experiência e o conhecimento. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro, mas marcou o início de uma nova fase da história. E esse período ficou conhecido como humanismo. Se você já ouviu falar em humanismo, mas sempre ficou em dúvida sobre o que realmente foi esse movimento, fica até o final porque hoje você vai entender tudo de forma simples e direta. Então, meu amigo, já deixa o like, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e bora para a história. Antes de entender o humanismo, precisamos olhar para a Europa no final da Idade Média. Durante séculos, o continente foi organizado pelo sistema feudal. A economia era baseada na agricultura. A maior parte da população vivia no campo e a Igreja Católica exercia enorme influência sobre a política, a cultura e a educação. Naquele período predominava uma visão chamada teocentrismo. Essa palavra significa literalmente Deus no centro. Em outras palavras, acredita-se que tudo girava em torno da vontade divina. A vida na Terra era vista apenas como uma preparação para a vida eterna. Mas a partir do século XIV, a Europa começou a passar por mudanças profundas. O comércio cresceu, as cidades aumentaram de tamanho. Uma nova classe social, a burguesia, ficou cada vez mais rica. As universidades ganharam importância. As grandes navegações começaram a ampliar o conhecimento sobre o mundo. E, ao mesmo tempo, o feudalismo começou a perder força. Além disso, a Europa enfrentou momentos extremamente difíceis. A fome atingiu diversas regiões. Guerras devastaram reinos inteiros. E a peste negra matou milhões de pessoas. Esses acontecimentos fizeram muita gente começar a refletir sobre a vida de uma maneira diferente. Afinal, será que existe apenas uma forma de entender o mundo? E foi nesse cenário de transformação que surgiu o humanismo. Mas atenção para um detalhe importante. Muita gente pensa que o humanismo foi um movimento contra a religião. Isso não é verdade. Os humanistas continuam sendo, em sua maioria, cristãos. A diferença é que eles passaram a defender que o ser humano também merecia atenção. O homem passou a ser visto como um ser capaz de pensar, criar, aprender e transformar a realidade. E justamente daí que surge outro conceito muito importante, o antropocentrismo. Enquanto o teocentrismo colocava Deus como centro absoluto, o antropocentrismo valorizava o ser humano e sua capacidade de compreender o mundo. Isso não significava abandonar a fé. Na verdade, durante muito tempo essas duas formas de pensar conviveram juntas. Foi uma transição lenta e não uma mudança brusca. O humanismo ficou exatamente no meio desse processo. Por isso ele costuma ser considerado um movimento de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E essa é uma informação que costuma aparecer bastante em vestibulares. Na literatura, o humanismo também trouxe mudanças importantes. Durante o trovadorismo, as obras eram feitas principalmente para serem cantadas. A poesia estava profundamente ligada à música. Com o humanismo, isso começou a mudar. Os escritores passaram a produzir textos voltados para a leitura. A escrita ganhou mais importância. Os autores passaram a observar melhor o comportamento das pessoas, a sociedade e os conflitos humanos. A literatura deixou de tratar apenas de sentimentos idealizados e passou a olhar mais para a realidade. Outra característica marcante foi a valorização da razão. Os autores começaram a acreditar que o conhecimento poderia ser alcançado por meio da observação, da experiência e do estudo. Essa ideia abriu caminho para os grandes avanços científicos que aconteceriam mais tarde. É importante lembrar que o humanismo não surgiu apenas na literatura. Ele influenciou a filosofia, a política, a educação e até mesmo a forma como os artistas enxergavam o mundo.
Foi um período em que as pessoas passaram a recuperar muitos conhecimentos da Grécia e da Roma antiga. Os textos clássicos voltaram a ser estudados. Filósofos antigos passaram novamente a despertar interesse. Esse resgate da cultura clássica seria fundamental para o nascimento do Renascimento. Mas vamos voltar para a literatura portuguesa. Quando estudamos o humanismo em Portugal, dois nomes aparecem imediatamente. O primeiro é Fernão Lopes. Ele é considerado o pai da historiografia portuguesa. Mas o que isso significa? Antes dele, muitos registros históricos misturavam fatos reais com lendas e acontecimentos quase fantásticos. Fernão Lopes procurou fazer algo diferente. Ele pesquisava documentos, comparava informações e buscava narrar os acontecimentos de forma mais fiel possível. Claro que seus textos ainda apresentavam limitações da época. Mesmo assim, seu trabalho representou um enorme avanço. Ele escreveu importantes crônicas sobre os reis portugueses, registrando acontecimentos políticos, guerras e disputas pelo poder. Graças ao seu trabalho, muitos acontecimentos da história de Portugal chegaram até os dias atuais com muito mais detalhes. Outro nome fundamental é Gil Vicente. Se Fernão Lopes ficou conhecido pelas crônicas, Gil Vicente tornou-se o maior representante do teatro humanista português. Suas peças faziam muito mais do que divertir. Elas criticavam comportamentos da sociedade, questionavam a corrupção, ironizavam membros da nobreza, mostravam defeitos do clero e faziam o público refletir sobre os seus próprios costumes. Talvez sua obra mais famosa seja O Alto da Barca do Inferno. Nessa peça, personagens de diferentes classes sociais chegam após a morte e precisam embarcar em uma das duas embarcações. Uma leva ao paraíso, a outra conduz ao inferno. Durante esse julgamento simbólico, Gil Vicente faz uma crítica bem-humorada aos vícios e às injustiças da sociedade portuguesa. Mesmo tendo sido escrita há mais de 500 anos, muitas pessoas ainda conseguem enxergar situações parecidas nos dias de hoje. Isso mostra como algumas críticas permanecem atuais. Além do teatro e das crônicas, o humanismo também valorizou a produção em prosa. Os textos passaram a apresentar descrições mais detalhadas. Os personagens ganharam mais profundidade. Os autores procuravam explicar melhor as ações humanas. Pouco a pouco, a literatura foi deixando de ser apenas uma manifestação artística para também se tornar uma ferramenta de reflexão. Outro acontecimento decisivo para esse período foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV. Antes disso, os livros precisavam ser copiados manualmente. Era um processo lento, caro e sujeito a erros. Com a imprensa, tornou-se possível produzir várias cópias de uma mesma obra em muito menos tempo. O conhecimento começou a circular com mais rapidez. Mais pessoas tiveram acesso aos livros. As ideias passaram a viajar por diferentes regiões da Europa. Essa inovação foi revolucionária. Sem a imprensa, talvez muitos textos humanistas jamais tivessem alcançado tanta influência. Enquanto isso, outro fenômeno ajudava a transformar completamente a mentalidade europeia: as grandes navegações. Os portugueses e espanhóis passaram a explorar novos oceanos, descobriram territórios desconhecidos pelos europeus, entraram em contato com diferentes povos, culturas e costumes. Tudo isso ampliou a visão de mundo da época. As pessoas perceberam que existiam muitas realidades além daquelas conhecidas durante a Idade Média. Esse contato com novas experiências reforçou ainda mais a valorização da observação e do conhecimento. E existe uma diferença muito importante entre o humanismo e o renascimento. Muita gente acredita que são exatamente a mesma coisa, mas não são. O humanismo veio primeiro. Ele preparou o terreno. Foi o movimento que começou a mudar a forma de pensar. O Renascimento aprofundou essas mudanças. Durante o Renascimento, a valorização da ciência, das artes, da matemática
A anatomia das razões tornou-se mais intensa. Podemos dizer que o humanismo abriu a porta e o Renascimento entrou por ela. Outra comparação interessante envolve o trovadorismo. No trovadorismo, predominavam as cantigas feitas para serem cantadas. Os temas eram principalmente o amor idealizado e as sátiras. No humanismo, a escrita ganhou autonomia. As crônicas, os textos históricos e o teatro passaram a ocupar espaço de destaque. A preocupação com a realidade aumentou bastante. Essa evolução mostra como a literatura acompanha as mudanças da sociedade. Quando a sociedade muda, a literatura também muda. E talvez seja justamente essa a maior importância do humanismo. Ele ensinou que o ser humano também merece ser estudado. Suas emoções, suas escolhas, seus erros, seus conflitos, sua capacidade de aprender. Essa valorização do indivíduo influenciou profundamente toda a cultura ocidental. Mais tarde, ela ajudaria no desenvolvimento da ciência moderna, da filosofia, da educação e até das ideias de direitos humanos. Por isso, quando estudamos o humanismo, não estamos aprendendo apenas sobre um movimento literário, estamos entendendo um dos momentos mais importantes da transformação da sociedade europeia. Foi ali que começou a nascer uma nova maneira de pensar, uma maneira que valorizava o conhecimento, a curiosidade e a capacidade humana de compreender o mundo sem abandonar completamente a fé. E essa mudança alterou os rumos da história. Agora ficou muito mais fácil lembrar. O humanismo surgiu no final da Idade Média. Foi um movimento de transição para o Renascimento. Valorizou o ser humano, a razão e o conhecimento. Conviveu com o teocentrismo enquanto fortalecia o antropocentrismo. Na literatura destacou-se crônicas de Fernão Lopes e o teatro de Gil Vicente. Também foi impulsionado pelo crescimento das cidades, pela burguesia, pela invenção da imprensa e pelas grandes navegações. Todos esses elementos ajudaram a construir uma nova visão de mundo, que influenciaria profundamente a história da Europa e da literatura portuguesa. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like aqui, compartilha com quem também está estudando literatura e história. E se inscreva no canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!